Sociedade e o meio ambiente estão em crise. É necessária a superação dos problemas sociais e ambientais. As maneiras como até então tentamos superar não foram suficientes e a situação está fora do nosso controle. Proponho que você se aprofunde naquilo que você gosta, estude, produza sobre o que você gosta. Se trouxermos os resultados dos estudos para uma biblioteca comum digital, é possível melhorar e alcançar resultados melhores a partir do processo dialético. A educação no terceiro milênio converge produção intelectual com uma estrutura que estruture o próprio sistema social, ou seja, ensinar as pessoas a resolverem problemas sociais e ambientais, aliando a curiosidade para a promoção do conhecimento. Estimular os estudantes a pesquisarem por livre vontade e a montarem seus próprios materiais de acordo com suas pesquisas, relacionando suas fontes. De acordo com o processo científico, o conhecimento se aprofunda com base na citação de autores lidos, ou seja, o texto a ser desenvolvido tem sempre citações para que outros compreendam de onde veio essa ideia. A produção textual, com base na livre pesquisa dos estudantes, se caracteriza por um modelo atualizado de educação, pois até então nossas pesquisas eram feitas em enciclopédias ou nas bibliotecas. A internet promoveu o acesso ao conhecimento e, portanto, precisamos entender o que fazer a partir daí, pois caso não saibamos o que fazer, diante dos problemas sociais e ambientais, o meio pode condicionar o futuro de modo a não determos autonomia sobre o nosso futuro. Em função desse processo de autonomia, foi que criamos o crieatividade.org, uma rede de aprendizagem destinada a ser um repositório de recursos educacionais abertos. Esse espaço online é dedicado ao protagonismo dos seres humanos interessados em criar atividade, em propagar sua visão de mundo com base nos seus estudos. Os possíveis caminhos para a melhoria da educação são marcados pela transformação nos paradigmas da humanidade, no qual optamos por mudar de hábito de consumista para produtiva, elucidando o excesso de consumo como negativo e a produção como positivo em prol da sustentabilidade. Os sistemas, tal como aplicativos, estruturam a nossa maneira de viver e de ver o mundo. Pense nisso ao usar os seus aplicativos. A nova geração da educação acompanha cibercultura através de banco de dados, análise de dados, compartilhamento de conhecimento e um apoio social mútuo daqueles que admiram o mesmo objeto de curiosidade. Solicitamos que você reflita nas possibilidades que podemos alcançar fazendo pequenos ajustes em nossos hábitos sobre compartilhamento de conhecimentos. Para mudar algo fora, precisamos antes mudar a nós mesmos, aos nossos hábitos. Identificar condicionamentos e passar a reconhecer a polaridade como uma verdade, bem como o ritmo. A polaridade por passar de consumidores de livros e apostilas para motivadores no ensino, produtores daquilo que sabemos e principalmente daquilo que buscamos aprender. Essa nova realidade se fundamenta no processo de criação de conhecimento que ficam categorizados em 9 inteligências diferentes. São elas a lógico-matemática, linguística, musical, visual-espacial, corporal-sinestésica, naturalista, existencialista, intrapessoal e interpessoal. São essas as 9 inteligências múltiplas de Howard Gardner. Então, trazer a teoria do funcionamento do pensamento humano em termos cognitivos e educacionais para a prática sociológica. Os espaços virtuais permitem viver realidades diferentes e simultâneas. Dessa forma, você tem condições de encontrar pessoas com interesses semelhantes e dialogar a fim de se aprofundar no tema. O processo de mudança na educação que está acontecendo envolve as tecnologias digitais e deve ser um processo amparado pelos recursos educacionais abertos. A mudança na educação não é só no Brasil, mas no mundo. Acontece pelo caminho da tecnologia em função do conhecimento gratuito. O Índice de Desenvolvimento Econômico, o IDH, aborda 3 elementos como base: longevidade, educação e renda.
É perceptível que uma melhora considerável na educação influencie na geração de renda. Isso significa uma melhora na economia local por trazer mais recursos para quem produz. Compartilhar conhecimentos é compartilhar a visão de mundo. A rede de aprendizagem, como citada por Ivan Illich, em Sociedades Sem Escolas, é um espaço no qual o conhecimento é distribuído digitalmente, onde se compartilham objetos de aprendizagem e se perde tempo aprendendo. Uma estrutura só para compartilhar estudos, ideias, pontos de vista, artigos, módulos de conhecimento e metodologias a fim de sustentar as necessidades do ser humano em questão de ensino e aprendizagem. A proposta é de que os participantes simplesmente acessem na busca de produzir um de seus conhecimentos como um teste. Criar atividade e autonomia nos seres humanos a fim de conscientizar para a responsabilidade que está em nossas mãos de gerenciar os recursos do planeta. Disponibilizar espaço para estudo prático e teórico, bem como estimular percepções sobre a realidade da microrregião em questão do estudo da sociedade e meio ambiente, de modo que tenham acesso ao conhecimento e à produção do conhecimento, o que é um nível acima do simples consumo. A produção e o aprofundamento nos conhecimentos geram a possibilidade de realizar ao mesmo tempo em que torna o conhecimento comum a todos. O compartilhamento dos materiais na internet transcende a relação de aprendiz para aquele que ensina, demonstrando uma responsabilidade maior sobre aquilo que se publica nas redes. A escolha sobre o assunto em que você vai tornar público deriva de pesquisa, leitura, conversas e alguns vídeos assistidos no YouTube, é claro. Essa base, aliada a um caderno, deve modelar o processo de aprendizagem para o ensino de algo e o gerenciamento desse material que é compartilhado internacionalmente em uma rede de aprendizagem. A teoria da escolha foi desenvolvida por William Glasser, um psiquiatra estadunidense que apresenta o sentido da aprendizagem no ensino e os interessados escolhem o que aprender e produzem acerca do tema. A produção, nesse processo de aprendizagem, perpassa diferentes níveis de absorção, depois do período de 2 semanas. Então, depois de 2 semanas, a gente absorve 10% daquilo que a gente leu, 20% daquilo que a gente ouve, 30% quando a gente observa, 50% quando a gente vê e ouve, como no caso das aulas na escola, 70% quando discutimos com os outros. E nesse sentido a gente conversa, pergunta, repete, relata, numera, reproduz, recorda, debate, define e nomeia. E 80% quando a gente faz na prática. Isso inclui escrever, interpretar, traduzir, expressar, revisar, identificar, comunicar, ampliar, utilizar, demonstrar, praticar, diferenciar e catalogar. E 95% quando a gente ensina para os outros. E nisso está incluído explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar, ilustrar e organizar. Esse é um dado que demonstra a importância de se aprofundar para melhor aprender e sabemos que o processo de ensino não é um documento elaborado em uma semana, por exemplo, mas que deriva de reflexões para que ao longo do tempo o estudante reestruture sua proposta definida e clara para que outros possam aprender. Esse produto do conhecimento fica disponível gratuitamente em uma rede de aprendizagem, fato que registra algo que você mesmo produziu. Sintetizando o melhor de você mesmo e que serve como um registro do seu objeto de curiosidade. A curiosidade corresponde ao tempo presente. No futuro, você não será mais o mesmo e suas publicações caracterizam a construção de seus conhecimentos neste espaço digital. No futuro, as suas informações ficarão salvas em nossos registros, deixando um legado para a sua existência. Ou seja, você não vai mais existir e o seu pensamento continua vivo. Nas práticas educacionais e escolas, é comum orientadores trazerem temas que motivam a curiosidade do educando. Sabe-se que os estudantes se empenham mais quando estimulados por sua própria vontade. É o que chamamos de curiosidade.
A proposta enquanto rede de aprendizagem é motivar esses aprendizes a adentrar por meio de leituras e videoaulas a fim de suscitar a vontade de saber mais. O que acontece quando há um interesse em determinada temática é uma busca no Google mais aprofundada sobre o tema, de modo que com o caderno a seu lado seja possível escrever determinados fragmentos de texto básico ou interessantes. E esse aprofundamento no tema é intermediado pelo caderno, pois de acordo com a teoria da escolha, áreas diferentes do cérebro são ativadas ao ler, escrever, conversar, organizar, entre outros verbos que relacionam o sujeito da aprendizagem com o predicado. A pesquisa e escrita no caderno tem seu começo, meio e fim, que fica mais claro a partir da seleção do título da pesquisa. Sendo assim, o título abrange a proposta do estudante que, depois de pesquisar e escrever à mão, irá digitar seus textos e organizá-los com a proposta de montar um artigo de informações a respeito da temática. Depois de o estudante organizar seu material de pesquisa em um artigo na rede de aprendizagem, é interessante que alguém próximo a ele avalie seu conteúdo, lhe instruindo diretrizes para aprimorar seu material. É nesse aspecto que William Glasser, autor da Teoria da Escolha, sugere que o ensino é o melhor caminho para a aprendizagem. E nesse caminho autodidata, é interessante um gerente de aprendizagem, que pode ser um professor, um amigo ou um familiar. Pierre Levy, autor de Cibercultura, aponta que o futuro do professor é como um gerente do processo de aprendizagem, porque eles se relacionam através da internet. No criatividade.org, estruturamos de tal forma que seja possível realizar e automatizar o processo a fim de reduzir a carga dos professores, estimulando os estudantes a pesquisarem mais e produzirem a respeito de suas pesquisas. Com essa prática de produção, vai se ampliando a documentação de pesquisas na rede de aprendizagem e, consequentemente, identificando limiares do saber que estimulam a quebra de paradigmas. A questão da prática escolar tradicional pode ser vista como um paradigma, uma forma de pensar e agir estruturada nas instituições de ensino. Este material que você está assistindo serve como princípio para atualizar os nossos paradigmas sobre ensino e aprendizagem, a fim de socializar os conhecimentos. Se você também acha que devemos alavancar a aprendizagem para todos, confira o que é e como utilizar o criatividade.org para exponenciar a aprendizagem em função do ensino. O sistema de ensino do MEC funciona desde 1929 baseado na grade curricular. Infelizmente, o termo grade curricular nos remete a algo encarcerado. Dentro dessa grade, o estudante aprende tudo o que lhe é necessário para saber acerca do mundo em que vive, como ele existe e como viver nele de acordo com o MEC. O sistema tradicional de ensino é baseado no conceito de QI, coeficiente de inteligência, e, em consequência, no estímulo-resposta. Transferir conhecimentos e se certificar de que os estudantes aprenderam por meio de provas e testes. Assim avançam no currículo escolar. Mudar o paradigma de aprendizado para uma geração que nasceu na fase alfa da tecnologia, com videogames, computadores, celular, tablet e outras infinidades de aparelhos tecnológicos, não é uma tarefa simples, porque poucos jogos estimulam um jovem a florescer nas inteligências de uma maneira geral. Os jogos, com exceções, claro, são desenvolvidos para estimular o interesse dos jovens em jogar, o que se pode ser traduzido como um flow no dispositivo. Algo que dê continuidade na utilização do produto. Esse mesmo flow é a base dos aplicativos mais utilizados, como Instagram, Facebook, e te manter em movimento ali dentro. Abandonar as novas tecnologias não significa ter controle sobre elas. Talvez o que precisamos seja entender o significado da tecnologia em nossas vidas e qual a melhor utilidade dela. Então, estruturar um pensamento acerca do mundo e das coisas é a produção mais próxima da ação humana que envolve a lógica. Pois é com a lógica que estruturamos um pensamento e nos leva a uma conclusão. Inclusive, é sempre indicado estruturar os seus projetos num papel antes de colocá-los em prática.
Nesse caminho, até um lápis, que é considerado uma tecnologia simples, pode nos auxiliar a organizar os pensamentos. As novas tecnologias devem nos motivar a olhar para a nossa própria vida e para onde estamos realmente caminhando como indivíduo. Com o avanço da humanidade, criamos computadores e logo depois a internet. Incrível como o computador pode ser um meio de produção para organizar uma informação, como um meio de divulgar esse artigo, mas também como um meio para interagir com outros internautas. Por exemplo, algo simples e básico como ler um livro pode mover montanhas na medida em que o leitor se aprofunda no texto, selecionando parágrafos e frases do autor, indicando a página de leitura. Fichamentos são a catalogação dos escritos de um autor, indicando a página em que são escritas no livro, e pode ser interessante a alguém que não tem o livro ou simplesmente não tem disposição para ler todo o material. Esse fichamento mostra de maneira fragmentada o pensamento de um autor, que significa uma escrita fidedigna das palavras no livro, o qual, compartilhada em uma rede de aprendizagem, é um fator que desencadeia ideias e pensamentos sobre o assunto abordado. Qualquer interessado pode baixar gratuitamente o arquivo e ler. O que acontece nesse intervalo do estudo e produção é ampliar o valor da aprendizagem de alguém quando se estimula a curiosidade dos outros. É um caminho que pode ser percorrido por terceiros, mas somente se for compartilhado como recurso educacional aberto, por conta dos direitos de uso. E em decorrência do processo dialético de aprendizagem, um material textual pode gerar outro, o que gera um aprofundamento na questão abordada. São tantas possibilidades a partir do conceito de recursos educacionais abertos que a grade curricular do MEC se apresenta obsoleta mediante um novo paradigma. Podemos pensar a questão do MEC e dos recursos educacionais abertos como duas estruturas diferentes que levam a finalidades diferentes. O conceito de grade curricular, como dito anteriormente, nos leva como sociedade para o mantimento das coisas como sempre foram, o dito status quo. E o conceito de REA, recursos educacionais abertos, nos leva ao conceito de aprendizagem livre, gratuita e acessível a todos. O resultado final da continuidade e o estímulo nesse novo conceito é ainda desconhecida, mas sabe-se que promove maiores relações de acordo com os temas de interesse em comum. E como dito anteriormente, estimula as pessoas a enxergarem os limites do conhecimento e da humanidade. Há uma diferença significativa entre informação e conhecimento. A informação está relacionada a informar fatos ou até conhecimentos, porém não é o conhecimento propriamente dito. E conhecimento é fundamentado na ciência, no que outros autores disseram, escreveram, sintetizaram seu conhecimento através de artigos. Isso significa que a leitura de livros, de artigos, inicialmente nos dá uma concepção de mundo de acordo com o pensamento dos autores. Eu digo inicialmente, pois a leitura de diferentes autores sobre um determinado tema nos permite uma visualização mais detalhada da problemática e dessa forma, de uma maneira de explicar bem reduzida, foi que autores do passado teceram os conhecimentos sobre a realidade até esse momento. E eu repito a vocês, a rede de aprendizagem CRIEatividade.org é fundamentada na construção do conhecimento, estimular o processo de ensino e aprendizagem baseado na ciência, citando outros autores e as fontes de informação. O material produzido aqui no Criatividade.org tem suas fontes citadas para que os leitores compreendam qual a sua linha de raciocínio. Com base nos autores que fundamentam o material, é possível interpretar a corrente de pensamento no qual o escritor se fundamenta. Além da tecnologia que está inserida no nosso cotidiano, as presentes redes sociais não foram estruturadas para compartilhamento de conhecimento. Embora as redes sociais façam a função de compartilhar informações, não são estruturadas para compartilhar conhecimento. A rede de aprendizagem é um espaço virtual destinado à cooperação em prol da criação, adaptação e uso dos recursos disponíveis para o favorecimento dos próprios autores. A ideia de construir o Criatividade.org me ocorreu há 10 anos atrás,
enquanto lia 2 livros, Ciência e Política, Duas Vocações, de Max Weber, e A Nova Civilização do Terceiro Milênio, de Pietro Baldi. Relacionei e escrevi um texto abordando pontos de intersecção entre os 2 autores. Procurei espaços na internet em que pudesse divulgar esse texto, porém não encontrei ambientes favoráveis para que minha ideia desse continuidade e discussões. Aliás, o Orkut também era um espaço ótimo para se discutir. Enfim, a partir disso formei um grupo com amigos na internet para discutir e nos aprofundarmos em como seria esse espaço virtual de relacionamento em função do conhecimento. Denominamos o nome dessa rede de aprendizagem de criatividade.org, para criar atividade ou estimular a criatividade. Ao ler aqueles livros, o objetivo era somente compartilhar a minha ideia de intersecção que tive em relação às obras. Ao ler aqueles livros, o objetivo era somente compartilhar a ideia de intersecção entre os autores. Eu não estaria fornecendo um material prático, mas um material teórico, uma ideia que poderia ser discutida por outros que se interessassem. Debatendo com grupos de amigos nas redes sociais, percebi que os assuntos podem ser práticos, servindo como um guia de atividades ou mesmo um manual de instruções para inúmeras atividades, passo a passo, que são possíveis de aprender e de ensinar. O objetivo dessa rede de aprendizagem foi também de inserir pessoas de diferentes áreas na educação, motivando uns aos outros na resolução de problemas. Em síntese, são 2 os públicos-alvos dessa plataforma. O primeiro corresponde às pessoas que detêm conhecimentos acerca de determinado assunto e gostariam de dividir seus conhecimentos e suas ideias com o meio. Dentre essas pessoas, há aqueles que gostam de aprender e se estimulam em aprender ensinando, ajudando outras pessoas a desenvolver certas habilidades, desenvolver novos pensamentos e inclusive rentabilizar de alguma forma esse novo aprendizado. O segundo público diz respeito àqueles que reconhecem a falta de domínio em assuntos e gostariam de saciar a sua curiosidade, desbravando novos rumos e permitindo-se conhecer novas ideias e práticas. Uma das funções dessa plataforma é envolver as pessoas com interesses convergentes, sobretudo porque destacamos as inteligências múltiplas. Nesse espaço virtual, você pode criar postagens e relacionar com uma ou mais inteligências de acordo com o assunto de sua postagem. A nossa intenção é estimular as pessoas com apetite de aprender tanto por recreação quanto por uma vocação, estruturando o usuário a aprender de maneira autodidata através desse sistema. Por ser um espaço virtual democrático, ele abriga tanto conhecimentos aprofundados gerados por estudantes universitários, pessoas com conhecimentos técnicos, quanto conhecimentos superficiais elaborados por estudantes do ensino fundamental e ensino médio, curiosos em aprender, que geram postagens para amplificar a aprendizagem e se aprofundar no assunto. É por esse caminho que as pessoas se tornam protagonistas de sua própria história, de seu próprio conhecimento, se esforçando a escrever seus próprios artigos. No perfil do usuário fica apresentada a sua formação, especialidade, funções e atividades que já criou dentro da plataforma. A criação e disposição dessa ferramenta educacional visa fomentar a autonomia e principalmente as trocas culturais. A palavra cultura é oriunda do latim colere, que significa cultivar. Quais as habilidades que você cultiva e, de certa forma, pode colher através delas? É um incentivo à busca pelo conhecimento. A internet, desde o princípio, foi estabelecida como espaço para uso da aprendizagem e estamos nos esforçando para que isso se mantenha com base na descentralização. Diferentemente de um blog, onde as pessoas necessitam saber seu endereço eletrônico para ter acesso ao que você escreve, o criatividade.org é uma biblioteca virtual, onde todo o conteúdo online sobre assuntos de conhecimentos diversos, tanto práticos quanto teóricos, se encontram catalogados, além de ser uma ferramenta de aprendizagem a ser utilizada dentro das escolas, a fim de motivar os estudantes às práticas de estudo. Imagine que um professor de sociologia no ensino fundamental criou um ambiente para incentivar a curiosidade e propôs o debate sobre determinado assunto entre os estudantes. Desse assunto,
surgem objetos de interesse fomentado pela curiosidade dos estudantes acerca do que gostariam de aprender. Se querem aprender algo relacionado à música, podem fazer suas pesquisas em toda a internet e organizá-la no crieatividade.org com a finalidade de gerar uma postagem. O professor pode motivar os estudantes para que criem suas próprias publicações acerca de um tema de modo que eles passem a investigar mais. Nesse processo, a autoavaliação, a percepção do estudante sobre seu próprio material elaborado e mesmo a gerência do orientador, o professor como gerente do processo de aprendizagem, são fundamentais para um bom produto de conhecimento. Quando aprendemos a fazer algo, a atividade passa a ser como uma habilidade instalada. O conhecimento pode ser usado tanto para fins de uso pessoal, para matar a curiosidade, ou mesmo para a geração de renda. As atividades criadas dentro da plataforma fornecem, sobretudo, um auxílio fraterno no suporte para que os indivíduos sejam autônomos e possam escolher livremente os seus objetos de interesse. Como disse Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia, uma das tarefas essenciais da escola como centro de produção sistemática de conhecimento é trabalhar criticamente a inteligibilidade das coisas e dos fatos e a sua comunicabilidade. É imprescindível, portanto, que a escola instigue constantemente a curiosidade do educando em vez de amaciá-la ou domesticá-la. É preciso mostrar ao educando que o uso ingênuo da curiosidade altera sua capacidade de achar e obstaculiza a exatidão do achado. É preciso, por outro lado, e sobretudo, que o educando vá assumindo o papel de sujeito na produção de sua inteligência do mundo e não apenas o de recebedor da que lhe seja transferida pelo professor. Paulo Freire, 1998, página 124. Tudo aquilo que aprendemos pode ser considerado conhecimento. Já pensou? Você já deve ter ouvido a frase conhecimento é poder. Sabendo disso, as pessoas buscam conhecimento para obter recursos. Essa plataforma tem esse objetivo, ser um espaço seguro onde as pessoas divulguem seus conhecimentos e se aprofundem em diferentes áreas, no seu próprio ritmo, acerca dos assuntos. Essa ferramenta tem a função de envolver as pessoas com interesses semelhantes para discutir assuntos e aprender juntos com a finalidade de fomentar a autonomia. Por vezes, uma pessoa pode não saber o que procura e frequentando um aplicativo onde constantemente surgem novas publicações sobre diferentes temas, sua curiosidade fica instigada a ler e entender as publicações. A plataforma funciona com a finalidade de que as pessoas aprendam a aprender e que se interessem em compartilhar seus saberes. Além das inteligências múltiplas, categorizamos formas de ensinar diferentes, como por exemplo você pode estruturar o seu planejamento de estudos, criar artigos, projeto de pesquisa, projeto prático, metodologias pedagógicas, linhas de aprendizagem, obras artísticas, diagnóstico socioambiental e um banco de ideias e soluções, cada qual lançado a seu tempo. Criar artigo é compartilhar um conhecimento, uma revisão de suas ideias e seus conceitos acerca de um determinado tema. Pode ser o estudo de um livro que passa por uma profundidade maior ao realizar um fichamento, um material derivado do que estava escrito no documento lido. Feito esse estudo, como matemática, é possível digitar seus escritos e lançar para um documento dentro do Criatividade. A prática de digitar o documento escrito à mão é tornar o conhecimento virtual permitido o acesso para todos. Nosso princípio como rede de aprendizagem é de que esse conhecimento publicado seja de sua real produção e que cite suas referências. A parte das referências é muito importante, pois informa as suas fontes do conhecimento de acordo com o processo científico de citação das referências de onde você tirou essa ideia. A publicação de um material textual vai ser lida pela comunidade virtual e analisada, promovendo uma construção crítica e novas postagens podem ser geradas através dessa publicação
como uma sequência dela. Bem como a comunidade pode comentar e advertir determinados pontos sem fundamento, criando uma antítese, com a finalidade de auxiliar a fundamentação teórica de sua postagem através do processo dialético. Cada antítese refletida, pesquisada, reescrita, analisada e publicada forma uma síntese. Esse jogo de aprendizagem foi sugerido pela primeira vez a partir de Sócrates, que é um filósofo grego, e foi escrito por Platão há cerca de 2.300 anos atrás. Recentemente, o processo dialético foi revisitado por Hegel, até ser criticado de tal forma por Karl Marx. A dialética, para Platão, aproximava ideias particulares e ideias universais. O processo dialético envolve perguntar e responder e refutar o que ele mesmo, Platão, aprendeu com Sócrates. Na visão de Platão, apenas através do diálogo é possível atingir o verdadeiro conhecimento partindo do mundo sensível, que é sua realidade, e chegando ao mundo das ideias, que é a utopia. Essa reflexão sobre o tema abordado e um aprofundamento na compreensão gera uma percepção diferente da anterior, que é chamada de síntese, que também deve ser examinada num processo que busca a verdade. Esse espaço virtual que estamos desenhando é uma biblioteca virtual, que, diferente de outros tempos, permite que você mesmo seja um autor. A promoção da autoria é uma das qualidades da internet e, dessa forma, as pessoas podem delinear seus interesses, conhecimentos e visões de mundo. Colaborar com o conhecimento é, em um primeiro momento, aceitar que aquilo que está publicado são visões, pensamentos, conhecimentos de uma pessoa de verdade, que está em algum lugar e participa de grupos sociais. Sua interação com o material publicado pode gerar resultados como um diálogo com o criador da postagem ou uma interação acerca do assunto. Possibilidades inviáveis antes da internet. O diálogo e interação permite ampliar a compreensão e possivelmente gera um fluxo de ler, responder, criar, pesquisar, entender e se aproximar dos conceitos universais que tangenciam o mundo ideal, a utopia. Uma antítese, no caso da plataforma, é uma reflexão sobre o assunto buscando melhorias, incentivando o usuário a adaptar, melhorar e ajustar. Quando o leitor acha interessante um material e gostaria de criar uma continuidade, um aprofundamento ou uma ideia posterior, ele pode criar uma síntese, que é uma continuidade. E temos aqui um jogo. A antítese é gerada pessoalmente como um desafio, no qual o desafiado deve se aprofundar no tema para avaliar, ler e reelaborar se for preciso ou pode deixar de lado. A antítese também pode ser acompanhada de referências das quais podem servir de fonte de pesquisa. A síntese, conforme citado anteriormente, é a aglutinação da antítese, uma transmutação daquilo que chamamos de crítica construtiva, a qual soma-se ao artigo e demonstra uma atualização a partir do texto inicial, como um jogo de aprendizagem e pesquisa a se aprofundar no tema. Caso você considere a postagem relevante para a comunidade e gostaria de fornecer um parabéns, solicitamos você oferecer um peão, que simboliza um conhecimento construído para a comunidade. Essa atribuição de um peão aprofunda ao mesmo tempo em que amplia o artigo, cria um conceito de gamificação, separar as postagens boas. Essa atribuição de um peão aprofunda ao mesmo tempo em que amplia o artigo, cria um conceito de gamificação, separar as postagens boas e aprimoradas das postagens em construção, sendo que no campo de busca é possível filtrar e localizar as postagens com mais peões em um primeiro plano. Tornar o processo dialético de aprendizagem automatizado, como que registrando uma discussão de maneira qualitativa, leva a construir conhecimento em cima do conhecimento compartilhado e identificando limites do pensamento para distribuir para a humanidade gratuitamente. Tais conceitos e formulações, quando abertos a antíteses, levam a modelos ideais embasados na ciência.
O layout do criatividade.org é feito em verde e azul, verde representando o meio ambiente e azul a tecnologia. A figura do peão traduz quem somos como no jogo de xadrez. Do atributo popular que chama o trabalhador de peão, aqui na plataforma identifica a necessidade de aprender para aprimorar a sua força de trabalho, de modo a se organizar com outros e se transformar. O aprendizado pode ser simbolizado como um avanço do peão no jogo, que chegando ao fim do percurso se transforma em outra peça. Consideramos o peão do xadrez, peça fundamental e de comportamento flexível, capaz de alterar seu padrão de movimento enquanto avança no jogo. Promover o peão de modo que ele se torne o que quiser e tenha a habilidade de se sustentar, o significado de sustentabilidade. Sim, essa é uma estratégia econômica que estrutura a maneira de agirmos socialmente com base na educação e a finalidade de socializar os produtos de nosso conhecimento, ou seja, torná-los comuns aos outros. A jogada certa do peão é fundamental para vencer o jogo. O peão representa a massa da sociedade que deve ser fortalecida nessa jogada que não é só econômica, mas cultural, intelectual e social. Que mobiliza a produção ao invés do consumo e deixa de ser um mero trabalhador que consome e se torna uma referência sobre seus conhecimentos produzidos. A alusão quanto à nossa logomarca demonstra que todos somos peões a nos unir, somar e vencer o jogo. Para isso, contamos uns com os outros e com a internet para a socialização, concentrando esforços na busca pelo aperfeiçoamento pessoal, a profissionalização, a desenvoltura com a economia para adquirirmos e criarmos um novo mundo. Pensar o computador como um meio de produção nos leva a uma compreensão sobre o processo de consumo que vem desencadeando desde o século XV, a partir do mercantilismo, e identificar que o computador é um meio de produção de artigos imateriais, como arquivos digitais de música, texto, vídeo, imagem, figuras 3D, programação e, sobretudo, a aprendizagem que permeia o processo de produção. Essas produções envolvem, antes do produto final, a escrita, a leitura, assistir vídeos, a prática de modelagem, prática de programação, compreensão de cálculo, edição de vídeos, entre outras habilidades que envolvem o uso de computadores, tornando-se quase que uma extensão do nosso corpo. A questão central do computador como meio de produção é que a disposição de seu local de uso também estrutura a forma que ele será utilizado, sendo o computador uma estrutura que estrutura a finalidade de nossa utilização. Se faz essencial que o local do computador seja agradável, com uma mesa ampla ou confortável, pois o conforto é essencial para realizar um bom trabalho. O Criatividade.org define suas funções como infraestrutura a fim de alcançar um objetivo final por ser utilizada através de um meio de produção que é o computador, no qual o recurso produzido são os conhecimentos gerados através da relação dos usuários. A interação dos seres humanos para o gerenciamento de si e dos recursos que nos envolve como sociedade. A princípio, socializando os conhecimentos que devem estar mais próximas, acessíveis e gratuitas. E, em segundo plano, uma aproximação do indivíduo com a sociedade na percepção do que há ao nosso redor e uma questão social e ambiental. A compreensão das reais necessidades do ser humano a fim de tornar viável, possível. Então, compreender a sociedade e discutir com base em conhecimentos nos leva a aprimorar conceitos universais. Esses conceitos universais, estando abertos, acessíveis, faz com que as pessoas utilizem para a prática. Compreender a sociedade é o primeiro passo para mudá-la de fato. A disposição do computador com seus programas e atributos favorecem a utilização do próprio computador. No entanto, a disposição de uma plataforma, como o Criatividade.org, que favorece os usuários a serem mais a partir do seu uso, que justificada pelo compartilhamento de conhecimentos, indica como utilizar os recursos a fim de se aplicarem na própria vida. Pensar a relação da aprendizagem como um entretenimento novo
constrói coletivamente uma biblioteca de recursos educacionais abertos que são a chave para o novo mundo. Um mundo aberto, livre e acessível. O Criatividade.org é um incentivo para as pessoas desenvolverem hábitos sustentáveis que motivam a autonomia do indivíduo e que por esse caminho é possível viabilizar uma rentabilidade às pessoas que necessitem. Essa rentabilidade se torna mais interessante quando trabalhamos com algo que envolva a nossa curiosidade, interesse e vontade. Quando se busca saber o seu próprio interesse, é como um fluxo natural para pesquisar o que se gosta e assim se torna mais fácil aprender e se aprofundar no que chamamos de objeto de curiosidade. A proposta refere-se à autonomia do público que necessita de melhores condições socioeconômicas, oportunizando uma mudança de vida para aqueles que se propunham a guiar seu próprio caminho através de suas atividades, se tornando autônomo e incentivando outros. O caminho é a educação. Então já dizia Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês, que para ascender social e economicamente, apenas pelo seu próprio esforço, é necessário ter conhecimento. Como se a educação fosse o acesso à ascensão econômica, pois o conhecimento é associado a recursos não físicos que encurta a distância da realização. Com base nesse pensamento de Pierre Bourdieu, é necessário que se cultive habilidades no qual o indivíduo possa trabalhar e expandir por esse rumo. Porém, o acesso a conhecimentos específicos hoje em dia se dá através de troca financeira. Mesmo que ínfima, cria-se um obstáculo para a realização de pessoas de baixa renda. O Criatividade.org, a rede de aprendizagem, fornece um espaço virtual que facilita o acesso ao conhecimento, descentralizando-o e possibilitando a criação do ensino independente. A tecnologia para propósitos humanos em função dos registros. É preciso dizer que você pode se conectar com sua instituição nessa mesma plataforma. E nesse caso, a instituição adquire um repositório institucional, um espaço virtual nessa biblioteca destinada a salvar os conhecimentos de seus associados com a instituição, que pode ser escolar, universitária, microempreendedora ou uma empresa maior. E o grupo da instituição pode se ajudar na construção desses conhecimentos, como por exemplo a instituição escolar, que une estudantes na produção de um material e um orientador como revisor dessas pesquisas. O objetivo da rede de aprendizagem é aproximar as pessoas na participação da comunidade virtual com o objetivo de socializar conhecimentos. A relação da pessoa física com a pessoa virtual e o seu conhecimento transpõem a realidade finita de nossa existência para uma virtualidade infinita. E quando essa transposição acontece mediante os conhecimentos do sujeito, significa uma imagem virtual do sujeito sobre os próprios conhecimentos reais dele mesmo. Então, cadastrar conhecimentos, utilizar um sistema virtual para conhecimentos, motiva o registro destes para além da vida física. É sabido que os registros feitos na internet permanecem se mantivermos estruturados os sistemas de cadastro. Isso significa que após a nossa morte, nossos passos ficarão registrados na rede. Pensando nesse aspecto, é interessante que utilizemos as estruturas da internet para registrar os nossos saberes. Dessa forma, ficará registrado nossos conhecimentos e pensamentos para uso de terceiros, para amanhã ou quem sabe daqui a 200 anos. Essa é a migração do pensamento da pessoa física para um registro virtual. A transcrição do mundo físico para o virtual, uma biblioteca de conhecimentos virtual. E isso está acontecendo em espaços online. Por onde você passa, você deixa seus rastros, registros, comentários. Então é relevante pensar nesses registros para a posteridade, descrevê-los em qualidade, pois em nossa visão, isso muda um paradigma sobre ensino e conhecimentos que até então estiveram inacessíveis a todos por conta da necessidade de recursos financeiros. Que a vontade de aprender, de dominar o mundo pelo conhecimento, nunca mais seja dificultada pela distância, pelo custo e pela falta de facilitadores.
A rede de aprendizagem é uma resposta aos nossos anseios em criar, produzir, aprender e ensinar. Nela, todo pensamento pode ser convertido em dados virtuais para pesquisas, teorias e atividades práticas em um processo contínuo, com compartilhamento de arquivos, fotos e vídeos e outras formas de expressão, como a música, modelos 3D, código de programação e tudo mais. A prática de ensinar inicia de diferentes maneiras de acordo com cada pessoa. Mas uma coisa é certa, todos somos capazes de ensinar aquilo que sabemos, mesmo que seja de maneira simples, e isso é suficiente. Por isso criamos um planejamento de estudos. Nesse espaço, o participante pode registrar o que se propõe a aprender desde antes de pegar qualquer material de aprendizagem. O que acontece é um registro concomitante da aprendizagem física para o caderno e do caderno para o CRI. O primeiro passo desse registro é trazer à tona seus estudos como se fosse uma primeira camada de aprendizagem. O ensino reside mesmo no aprimoramento e aprofundamento dos temas. Não basta simplesmente alocar os conhecimentos na rede, é necessário qualificá-los, refletindo sobre o significado do que está sendo transmitido. O Criatividade.org surge como um espaço de compartilhamento e divulgação dos conhecimentos para que os utilizadores registrem e compartilhem de modo que outras pessoas se beneficiem dos seus ensinamentos. Tanto você quanto outras pessoas se beneficiem dos ensinamentos, ampliando o conhecimento em determinados assuntos e contribuindo nas postagens de outros usuários. A rede de aprendizagem se resume no compartilhamento de conhecimentos para a interação dos usuários, no qual se compartilha inclusive os métodos de transmissão desses conhecimentos, aprimorando as postagens e tornando o Criatividade.org um marco na aprendizagem, acompanhando a evolução dos recursos educacionais abertos. Essa construção se dá através do diálogo e interação entre os próprios usuários da plataforma, de modo que os participantes decidam o melhor caminho para o seu entendimento e aprimoramento da estrutura. E qualquer habilidade, conhecimento, segredo do ofício ou embasamento científico que um indivíduo traga consigo são sementes para a rede Criatividade.org. São laços que envolvem a humanidade aos saberes e fazeres compartilhados no espaço virtual. Visitar a postagem dos outros, trocar mensagens dentro da rede com questionamentos e sugestões, debater a eficácia da aplicação deste ou daquele conhecimento, esclarecer dúvidas dentro de sua própria área com outros profissionais da mesma especialidade, são aplicações imediatas dispostas à necessidade do usuário na plataforma. O sistema de postagem do Criatividade.org é fundamentado no princípio internacional de compartilhamento de recursos educacionais abertos e é chamado Dublin Core. Esse princípio permite que conteúdos publicados em uma determinada plataforma possam ser exportado ou importado para outra plataforma, fato que divulga mais os recursos educacionais abertos, ou melhor, o seu material. A gente ainda não implementou esse dispositivo aqui no Criatividade. No entanto, o nosso banco de dados já está associado com base nesses termos exigidos. Ao clicar no menu lateral do Criatividade, você encontra 5 formas de postar um material. E são elas: o planejamento de estudos. Para iniciar um estudo, é fundamental identificar o que se quer estudar para então abranger o objeto de aprendizagem. O segundo é criar um artigo, e ele serve para quando você já tem ideia do que quer postar, quando você já tem conhecimento, ou pelo menos já tem um material pronto. O terceiro são metodologias pedagógicas, artigos que envolvem o ensino, a prática do ensino. Projetos práticos, como fazer algo na prática, por exemplo, como fazer um avião planador, uma mesa, como estampar uma camiseta, entre outros. E o quinto são o banco de ideias e soluções. Se você tem alguma ideia, este seria o local ideal para se publicar. Lembrando que todo o material publicado no Criatividade.org fica registrado como um recurso educacional aberto e adaptado para as 9 inteligências. Ao iniciar a construção de uma postagem,
é necessário preencher algumas informações, que são informações principais. Dentre elas, você tem que inserir a imagem de capa da postagem, o título da postagem, um resumo do que se trata esse material, o conteúdo do material, né? Você vai poder produzir ao longo do tempo e ir salvando, a referência bibliográfica, se são reflexões suas ou o que você está publicando foi retirado de livros, site ou vídeos. A referência bibliográfica do documento de acordo com determinada norma. O conjunto de elementos bibliográficos que identificam uma publicação ou parte dela. Então você também vai ter que inserir algumas informações relacionadas, como o formato do recurso. Isso vai ser texto, PDF, vídeo, o formato do recurso depositado, o tipo desse documento, os requisitos técnicos para compreender essa postagem. Para que serve esse material? Uma descrição dele. Você vai ter um espaço para inserir alguma mídia, se é um PDF, se é um vídeo, e aí você pode inserir o título da mídia, a descrição da mídia. Se for um vídeo, você pode trazer uma URL, que é o nome do local onde está depositado o vídeo. Então, enquanto você está publicando a sua postagem, haverá um espaço destinado às inteligências múltiplas, e nelas você pode inserir a primeira inteligência, que é a inteligência que abrange a maior parte desse seu conteúdo, a segunda inteligência e a terceira inteligência que menos envolve. E dentre elas você tem a lógico-matemática, linguística, musical, visual, espacial, corporal, sinestésica, naturalista, existencialista, intrapessoal e interpessoal. O criatividade.org divide seu banco de dados nessas 9 inteligências. Além das inteligências, você pode inserir palavras-chave relacionadas ao seu material, seus objetivos educacionais, inserir o nome do curso ou unidade curricular, inserir informações incluídas aos objetivos do recurso educacional. Outra possibilidade, quando você publica o material, é se associar a alguma instituição. Você pode referenciar a sua postagem a alguma instituição que você participa. Você pode, inclusive, incluir colaboradores, outras pessoas, e trazer seus professores ou algum familiar como um revisor da sua postagem. A Declaração da Cidade do Cabo para a Educação Aberta diz que estamos à beira de uma revolução global no ensino e na aprendizagem. Essa revolução, por sua vez, se dá por meio dos recursos educacionais abertos, no qual educadores e educandos criam um mundo onde todas as pessoas possam acessar e contribuir para a soma do conhecimento humano. Essa prática se assemelha ao semear de uma nova pedagogia, onde educadores e estudantes criam, moldam e desenvolvem o conhecimento de forma conjunta, aprofundando e melhorando sua compreensão durante esse processo. Essa prática da partilha de boas ideias com colegas educadores e da cultura da internet é marcada pela colaboração e interatividade, metodologia que é construída sobre a crença de que todos devem ter a liberdade de usar, personalizar, melhorar e redistribuir os recursos educacionais sem restrições. Educadores, estudantes e outras pessoas que partilham esta crença estão se unindo em um esforço mundial para tornar a educação mais eficaz e acessível. Esse caminho se torna mais viável pelo criatividade.org, como já foi dito anteriormente. Nessa plataforma você pode ensinar aquilo que sabe e contribuir para um banco de dados de conhecimentos e soluções. Esses recursos incluem materiais abertamente licenciados, planos de aula, livros, jogos, softwares e outros materiais de apoio ao ensino e aprendizagem. Eles contribuem para tornar a educação mais acessível, especialmente quando o dinheiro para aquisição de materiais de aprendizagem é escasso. Eles também nutrem o tipo de cultura participativa de desenvolvimento, partilha e cooperação que a rápida evolução das sociedades do conhecimento precisam. No entanto, a educação aberta não está limitada a apenas recursos educacionais abertos. Também se baseia em tecnologias abertas que facilitam a aprendizagem colaborativa e flexível, e a partilha de práticas de ensino que capacitam educadores para beneficiar-se das melhores ideias de seus colegas. Ele também pode crescer para incluir novas abordagens de avaliação, creditação e aprendizagem colaborativa. Compreender e adotar inovações como estas é fundamental para a visão a longo prazo deste movimento. Existem muitos obstáculos para realizar esta proposta, e um deles é de que a maioria dos educadores ainda não está a par da existência do vasto e crescente grupo de recursos educacionais abertos.
Governos e instituições de ensino ainda não têm conhecimento ou não estão convencidos dos benefícios da educação aberta. A Declaração da Cidade do Cabo abordou a confusão a respeito da diferença entre os regimes de licenciamento dos recursos abertos. No criatividade.org, disponibilizamos para você que escolha como seu material será usado a partir dos seguintes selos: BY, que significa atribuição, NC, que é o uso não comercial, ND, não a obras derivadas, e SA, que é compartilhamento pela mesma licença. A atribuição deve estar presente em todas as licenças no Brasil, por tratar-se de direito moral de se atribuir à obra sua autoria, sendo a menos restritiva quanto ao uso ou modificação. A condição de uso não comercial impede o uso comercial da obra. A não a obras derivadas não permite a modificação ou remix da obra, e a de compartilhamento pela mesma licença permite o uso e a modificação desde que a obra derivada seja distribuída com a mesma licença que a original. Utilizando as 4 condições, é possível criar 6 tipos de licença: BY, BYSA, BYND, BYNC, BYNCSA e BYNCND, sendo a primeira a menos restritiva até a última a mais restritiva. A partir desses selos, compartilhamos recursos educacionais abertos. Qualquer material que sirva para estudo a respeito de algo. Pode ser uma planilha, código de programação, um desenho, um arquivo, dicas, ensinamentos sobre determinado assunto, qualquer coisa que você ache interessante, com certeza pode ser interessante também para outros. Por esse caminho, você mesmo pode fazer acontecer a educação no Brasil, com a mesma potencialidade que um estudante da rede pública ou privada. Acreditamos que a vida é integral, então o ensino daquilo que sabemos também faz parte de uma compreensão holística do ser humano. E é por este caminho que tornamos a educação acessível a todos. Os recursos educacionais abertos são materiais de ensino e aprendizagem, pesquisa, que são divulgados no criatividade.org como suporte e licenciado automaticamente, de maneira aberta, permitindo que sejam utilizados ou adaptados por terceiros. Os 3 elementos principais de um REA são conteúdos de aprendizagem, ferramentas técnicas e recursos para implementação. Os conteúdos de aprendizado são os conteúdos em si, como o curso completo, materiais de cursos, tópicos de um curso, metodologias de ensino e aprendizagem, exercício, temas de aprendizagem, coleções, periódicos, entre outros. As ferramentas são softwares para auxiliar a criação, entrega, uso e melhoria do conteúdo de aprendizagem aberto, incluindo busca e organização do conteúdo, sistemas de gerenciamento de conteúdo e de aprendizagem, ferramentas de desenvolvimento de conteúdo e comunidades de aprendizado online. O terceiro elemento são recursos para a implementação, licenças de propriedade intelectual para promover a publicação aberta de materiais e das ferramentas, estabelecer princípios de localização de conteúdo, como indexação, arquivamento e outros. Então, venha para o Criatividade e compartilhe seu conhecimento.